Pessoal, então a gente vai falar sobre sedação na ventilação mecânica nos pacientes com Covid. Isso é um desafio para nós hoje, pelo fato desses pacientes desenvolverem uma grande demanda de sedativos. Existe uma dúvida o porquê disso acontece, né? Aparentemente parece que isso é considerado por conta da doença ou mesmo pela hipoxemia que esses pacientes acabam desenvolvendo. De fato, existem alguns processos, né, na fases que a gente vai dividir aqui para utilizar os sedativos e analgésicos nesses pacientes. Na fase inicial, esses pacientes eles vão precisar ser profundamente sedados, né, pelo fato deles precisarem ter ajustes na ventilação mecânica. Algumas manobras vão ser feitas com aumento de PIP ou mesmo manobra de prona. Isso requer com que eles fiquem sedados ao extremo. Então, no início, sedativos, opioides e bloqueadores neuromusculares são necessários. A ideia é manter esses pacientes numa escala de RASS, que é uma escala de sedação de -5, profundamente sedado. E quando o quadro é estabilizado, os bloqueadores neuromusculares eles são retirados e é mantido sedativos e baixas doses de opioides, não mais do que 100 microgramas, por exemplo, de fentanil. Os sedativos mais utilizados aí que a gente tem hoje no mercado para ser utilizado é o midazolam, propofol, ketamina. Na fase inicial a gente utiliza bastante midazolam pelo fato desses pacientes requererem ficarem profundamente sedados. E opioide, o que mais a gente acaba utilizando e o principal é o fentanil. O fentanil ele é utilizado no máximo até 100 microgramas por hora. Você pode até utilizar morfina, considerando que os pacientes não podem ter problemas renais, ou mesmo remifentanil, que tem um processo aí de curta duração, né? Então, se atentar para isso, mas são drogas que são possíveis, depende muito do preço, da disponibilidade no mercado e de algumas patologias que o paciente às vezes apresenta e você tem que escolher qual seria a medicação mais adequada para esse determinado paciente. Na estabilização, todos os dias os pacientes vão ter que serem submetidos a despertares, né? Despertar diário que a gente fala. Então, o ideal é a gente desligar os sedativos e quando for reiniciar esses sedativos, a gente reinicia pela metade da dose e ver qual é o comportamento do paciente. A ideia nessa fase de estabilização é o paciente ficar o mais confortável possível, até com que ele se ajuste a essas trocas de gases no pulmão, a ventilação ela fique mais tranquila e a gente parta aí por uma retirada, um desmame dessa ventilação. Lembrando que esse desmame nem sempre é tão fácil, pelo fato que esses pacientes eles acordam bastante agitados, né? Como já foi falado anteriormente, e muitas vezes a gente deve associar algum antipsicótico no momento desse desmame. Então, eles são associados lentamente, os sedativos são retirados, é avaliado o paciente, e assim que é estabilizada a situação do paciente, parte-se para a retirada total da ventilação mecânica e o paciente, conforme ele vai ficando mais tranquilo, você consegue remover totalmente todas as medicações desses pacientes. Então, se atentar para o cuidado aí da questão do delírio. Atualmente a gente está utilizando grande quantidade de benzodiazepínicos, isso é passível de acontecer, e também pelo fato da hipoxemia, que também o paciente pode desenvolver delírio por essa questão, além dos processos aí, alterações metabólicas que ele acaba desenvolvendo. Então, delírio muitas vezes vai ser inevitável. Então, antipsicóticos vão ser necessários principalmente na retirada total da ventilação mecânica e se atentar também pelo fato desses ajustes, né, eles serem diários, né? A gente vai ter que tirar a sedação diariamente, avaliar para ver como é que o paciente fica e deixá-lo de forma mais confortável possível. Acho que é isso, pessoal. Obrigado.